Vocês não fazem ideia do que é ver uma criança de 7 anos chorando de fome na sua frente e não ter ninguém para te ajudar. Minha neta Isabela estava na minha casa há 3 meses, abandonada pela própria mãe, e quando eu corri atrás da família inteira pedindo socorro, todo mundo virou as costas para mim. Foi aí que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Peguei o telefone e liguei diretamente para o juiz da comarca. Mas deixa eu contar desde o começo, porque essa história é de partir o coração. Meu nome é Raimundo, tenho 68 anos e sempre fui um homem trabalhador. Criei meus 3 filhos praticamente sozinho depois que minha esposa faleceu, há 15 anos. Pensei que os problemas mais difíceis da minha vida já tinham passado, mas como eu estava enganado. Tudo começou numa segunda-feira de março. Eu estava tomando meu café da manhã quando escutei uma batida desesperada na porta. Era minha filha Patrícia, toda desarrumada, com os olhos vermelhos de chorar, e do lado dela a pequena Isabela com uma mochilinha nas costas. Pai, eu não aguento mais, ela disse assim que eu abri a porta. Eu preciso dar um tempo, preciso me encontrar. A Isabela vai ficar com o senhor uns dias, tá bom? Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ela já estava empurrando a menina para dentro de casa e saindo correndo. Gritei atrás dela, mas foi inútil. Ouvi o carro dela arrancando e sumindo na rua. Olhei para Isabela, que estava parada no meio da sala, segurando aquela mochilinha como se fosse a única coisa que ela tinha no mundo. E era mesmo. Vovô, a mamãe vai voltar? Ela perguntou com aquela vozinha de criança assustada. Eu não sabia o que responder. Como é que eu ia explicar para uma menina de 7 anos que a própria mãe tinha acabado de abandonar ela na casa do avô? Claro que vai, minha filha, menti, pegando ela no colo. Por enquanto você vai ficar aqui comigo. Que tal a gente fazer um lanche? Nos primeiros dias, eu achei que ia dar conta. Afinal, já tinha criado 3 filhos, né? Mas vocês têm que entender, eu sou aposentado, recebo um salário mínimo, moro numa casa simples com 2 quartos pequenos. E cuidar de uma criança de 7 anos não é brincadeira, principalmente quando você já passou dos 65. A Isabela precisava de tudo, roupa nova, material escolar, remédios para alergia que ela tinha, consulta no pediatra. E além disso, ela estava traumatizada. Chorava toda noite pedindo pela mãe, fazia xixi na cama, não queria comer direito. Depois de 2 semanas tentando dar conta sozinho, resolvi procurar ajuda da família. Primeiro liguei para o meu filho mais velho, o Carlos. Pai, eu entendo sua situação, mas eu tenho meus próprios problemas. Minha esposa está grávida do 3º filho, tô pagando o financiamento da casa, não tenho condições de ajudar agora. Liguei para o meu outro filho, o Ricardo. Pai, olha, eu ajudaria se pudesse, mas sabe como é, a empresa está cortando funcionários, preciso me concentrar no trabalho. E a Fernanda já deixou claro que não quer criança em casa. Tentei falar com minha irmã mais nova, a Lúcia. Raimundo, você sabe que eu tenho problema de saúde. Essa pressão alta não me deixa nem cuidar de mim mesma direito. Como é que eu vou cuidar de uma criança? Liguei para minha cunhada, para minha prima, para todos os parentes que eu conseguia lembrar. A resposta era sempre a mesma. Ah, que situação difícil, mas eu não posso ajudar agora. Enquanto isso, a situação da Isabela só piorava. Ela começou a ter pesadelos, acordava gritando de madrugada. Na escola, a professora me chamou para conversar porque ela estava muito agressiva com os coleguinhas, não conseguia se concentrar nas aulas. Seu Raimundo, a professora me disse, eu sei que o senhor está fazendo o máximo que pode, mas a Isabela precisa de acompanhamento psicológico. Ela está muito abalada. Psicóloga particular eu não tinha dinheiro para pagar. Tentei marcar pelo posto de saúde, mas a fila de espera era de 6 meses. 6 meses! Como é que uma criança traumatizada ia esperar 6 meses para receber ajuda? Foi quando eu tomei a decisão que mudou tudo. Numa quinta-feira de manhã, depois que a Isabela saiu para a escola, eu me sentei na mesa da cozinha com uma caneta e um papel e escrevi uma carta. Não uma cartinha qualquer, mas uma carta formal, direto para o juiz da comarca da nossa cidade. Excelentíssimo senhor juiz, comecei. E aí contei toda a história. Como minha filha tinha abandonado a neta comigo, como eu estava tentando cuidar dela sozinho com uma aposentadoria de um salário mínimo, como a família toda tinha me dado as costas, como a menina estava sofrendo. Não tô pedindo dinheiro nem favor especial, escrevi. Só tô pedindo justiça para uma criança inocente que não merece passar por isso.
Selei a carta no envelope, escrevi o endereço do fórum e fui pessoalmente entregar. O funcionário do protocolo olhou meio desconfiado quando eu disse que era uma carta pro juiz, mas pegou mesmo assim. O senhor sabe que pode levar semanas para ter uma resposta, né? Ele me avisou. Eu sei, respondi. Mas pelo menos alguém vai saber da verdade. Voltei para casa pensando que talvez eu tivesse feito besteira. Será que o juiz ia mesmo ler minha carta? Será que ele não ia achar que eu estava sendo exagerado? 3 dias depois, numa segunda-feira de manhã, o telefone tocou. Alô, é o senhor Raimundo? Sou eu. Aqui é do gabinete do Dr. Henrique, juiz da comarca. O senhor poderia comparecer ao fórum hoje às 14 horas? O doutor quer conversar com o senhor pessoalmente. Quase caí da cadeira. Em 3 dias, o juiz já tinha lido minha carta e queria me ver. Cheguei no fórum 15 minutos antes da hora marcada. Tava nervoso, com as mãos suando. Nunca tinha entrado num lugar daqueles. O funcionário me levou até uma salinha pequena e disse para esperar. 10 minutos depois, entrou um homem de uns 50 anos, de terno, mas com jeito simples de conversar. Senhor Raimundo? Sou o juiz Henrique. Sente-se, por favor. Ele se sentou na minha frente, com minha carta na mão. Li sua carta, ele disse. O senhor fez muito bem em procurar a justiça. Vou ser direto. A situação da sua neta é grave e precisa ser resolvida urgentemente. Aí ele me explicou que ia abrir um processo de regulamentação de guarda provisória, que ia intimar minha filha Patrícia para comparecer ao fórum, que ia solicitar relatórios da escola e do posto de saúde sobre a situação da Isabela. Enquanto isso, ele continuou, vou determinar que o município forneça auxílio emergencial para o senhor. A criança tem direito à alimentação adequada, vestuário e acompanhamento médico e psicológico. Eu não conseguia acreditar. Em 3 dias, aquele homem tinha resolvido mais do que toda a minha família junta em 3 meses. Doutor, eu disse, eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer, ele me cortou. Essa é minha obrigação. Proteger crianças é dever do Estado. O senhor fez certo em procurar a justiça. Uma semana depois, chegou a primeira intimação para Patrícia. Ela apareceu na minha casa furiosa, gritando que eu tinha metido a justiça na vida dela. Pai, como o senhor pôde fazer isso comigo? Agora vão achar que eu sou uma mãe desnaturada. E não é, eu perguntei, olhando ela nos olhos. Você abandonou sua filha há 3 meses. Se isso não é ser desnaturada, eu não sei o que é. Ela ficou sem resposta. No dia da primeira audiência, eu levei a Isabela comigo. O juiz conversou com ela separadamente, com muito carinho. Depois me chamou de volta. Senhor Raimundo, a menina deixou bem claro que quer ficar com o senhor. Ela disse que se sente segura e protegida na sua casa. Olhei para Patrícia, que estava sentada do outro lado da sala com cara de poucos amigos. Patrícia, o juiz disse para ela, você tem 2 opções. Ou assume a responsabilidade pela sua filha de forma adequada, com acompanhamento do conselho tutelar, ou aceita que a guarda seja transferida definitivamente para o seu pai. Ela ficou em silêncio por uns minutos longos. Depois levantou a cabeça e disse, eu aceito que a guarda seja do meu pai. Eu não tenho condições de cuidar dela direito agora. Foi a primeira vez que ela admitiu a verdade. Saí do fórum com a guarda provisória da Isabela e um papel que garantia auxílio do município para cuidar dela. Mas mais importante que isso, saí de lá com a certeza de que tinha feito a coisa certa. Nos meses que se seguiram, a vida mudou completamente. A prefeitura forneceu uma psicóloga para Isabela, que começou a melhorar aos poucos. Conseguiram uma vaga na creche para ela ficar no período da tarde, quando eu precisava resolver alguma coisa na rua. O auxílio financeiro ajudou a pagar os gastos extras que uma criança traz. Mas sabe o que mais me deixou feliz? A própria Isabela. Aos poucos, ela foi voltando a ser criança. Começou a sorrir de novo, a brincar, a fazer amiguinhos na escola. Os pesadelos diminuíram, o xixi na cama parou. Um dia, uns 4 meses depois daquela primeira audiência, ela chegou da escola correndo e me deu um abraço apertado. Vovô, ela disse, hoje a tia perguntou quem era a minha pessoa mais importante do mundo. Eu falei que era você. Naquele momento, eu soube que toda a luta tinha valido a pena.
A guarda definitiva saiu 6 meses depois. Na última audiência, o juiz me chamou para conversar. Senhor Raimundo, ele disse, o senhor é um exemplo. Muita gente na sua situação teria desistido. Mas o senhor não só não desistiu como procurou os meios legais para resolver a situação. Isso é cidadania. Doutor, eu respondi, eu só fiz o que qualquer avô faria pela neta. Não, ele me corrigiu. O senhor fez o que qualquer avô deveria fazer. Infelizmente, nem todos fazem. Hoje, 2 anos depois, a Isabela tá com 9 anos. É uma menina esperta, carinhosa, tira notas boas na escola. Ainda tem algumas marcas do trauma que passou, mas a psicóloga disse que ela tá se desenvolvendo muito bem. Patrícia aparece de vez em quando para visitar. A relação dela com a filha ainda é complicada, mas pelo menos agora ela reconhece que não tinha condições de cuidar da menina naquela época. Os meus filhos e o resto da família, que me viraram as costas quando eu precisei, agora aparecem com mais frequência. Querem saber como tá a Isabela, oferecem ajuda que não ofereceram antes. É engraçado como as pessoas mudam de comportamento quando veem que você resolveu os problemas sozinho. Mas eu aprendi uma lição importante com tudo isso. Quando a injustiça é clara e as pessoas que deveriam te ajudar te abandonam, não desista. Procure quem pode realmente fazer alguma coisa. No meu caso, foi a justiça. Muita gente tem medo de procurar um juiz, acha que é coisa complicada, que só advogado pode fazer. Mas não é verdade. Quando se trata de proteção de criança, qualquer pessoa pode procurar a justiça. É um direito e, mais que isso, é uma obrigação moral. A Isabela hoje me chama de pai, não de vovô. E para mim, não tem título mais honroso que esse. Ela é minha filha em todos os sentidos que importam. Não a filha que eu gerei, mas a filha que eu escolhi criar quando ninguém mais quis. Tem dias que eu penso em como teria sido se eu não tivesse escrito aquela carta, se eu tivesse ficado quieto, esperando que alguém da família mudasse de ideia e viesse me ajudar. Provavelmente eu teria entrado em desespero, a Isabela teria continuado sofrendo, e no final das contas, ela poderia ter sido colocada numa família substituta por negligência. Mas eu não fiquei quieto. Peguei uma caneta, um papel, e escrevi a verdade para quem podia fazer alguma coisa a respeito. E funcionou. Por isso que eu sempre digo para pessoas da nossa idade, não tenham medo de correr atrás dos seus direitos. Não esperem que os outros resolvam seus problemas. Se vocês estão certos, se a causa é justa, procurem quem pode ajudar de verdade. No caso de crianças em situação de risco, procurem o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o juiz da comarca. Eles existem exatamente para isso, para proteger quem não pode se proteger sozinho. A Isabela hoje está aqui do meu lado, fazendo a lição de casa na mesa da cozinha. Daqui a pouco vamos assistir um desenho na televisão, como fazemos toda a tarde. É uma vida simples, mas é uma vida com amor e dignidade. E quando eu olho para ela, eu sei que fiz a coisa certa. Não só por ela, mas por mim mesmo. Porque um homem que não luta pelos seus é um homem que não vale nada. A gente vive numa sociedade onde todo mundo fala muito, mas na hora de agir, some. Onde todo mundo tem opinião sobre como os outros devem viver, mas quando é para ajudar de verdade, arranja desculpa. Mas vocês sabem o que eu descobri? Que existem pessoas boas nesse mundo. Pessoas que estão lá exatamente para ajudar quando tudo parece perdido. Às vezes essas pessoas são juízes, às vezes são assistentes sociais, às vezes são professores ou médicos. O importante é não desistir de procurá-las. Porque no final das contas, a diferença entre resolver um problema e viver com ele pro resto da vida pode estar numa simples carta, num telefonema, numa conversa franca com quem tem poder para mudar as coisas. A Isabela levantou da mesa agora e veio me dar um beijinho no rosto. Vovô, ela disse, quando eu crescer, eu quero ser forte igual ao senhor. Você já é forte, minha filha, eu respondi. Mais forte do que imagina. E é verdade. Essa menina passou por coisas que nenhuma criança deveria passar, mas olhem ela aí, estudando, brincando, sonhando com o futuro. Isso é força de verdade. A história que eu contei para vocês hoje não é só sobre mim ou sobre a Isabela. É sobre todas as crianças que estão em situações parecidas, sobre todos os avós, tios, padrinhos que se veem obrigados a assumir responsabilidades que não eram suas por direito, mas que assumem mesmo assim por amor. É sobre a importância de não desistir quando a causa é justa. É sobre ter coragem de procurar ajuda nos lugares certos,
mesmo quando todo mundo ao seu redor te abandona. Mas principalmente, é sobre o que realmente importa na vida: cuidar de quem a gente ama, proteger quem precisa de proteção e lutar pelo que é certo, mesmo quando parece impossível. Hoje, quando eu olho para trás, eu não sinto raiva da Patrícia, nem dos meus filhos que me negaram ajuda, nem dos parentes que sumiram na hora que eu precisei. Eu sinto a pena deles, porque eles perderam a oportunidade de participar de algo bonito, de fazer parte da construção de uma vida. A Isabela não é só minha neta, ela é minha segunda chance de ser pai. Uma chance que eu não tive com meus próprios filhos, porque quando eles eram pequenos eu trabalhava tanto que mal os via crescer. Com ela, eu posso estar presente em cada momento importante, cada descoberta, cada vitória pequena do dia a dia. Ontem ela chegou da escola toda animada porque tinha tirado nota máxima na prova de matemática. A professora escreveu um bilhetinho: "A Isabela está de parabéns. É uma das melhores alunas da turma." Eu gruei aquele bilhetinho na geladeira, do lado das outras notas boas que ela já trouxe. Cada uma daquelas notas representa não só o esforço dela, mas também a prova de que fizemos a coisa certa. Tem gente que me pergunta se eu não me sinto sobrecarregado, cuidando de uma criança na minha idade. A resposta é não. Eu me sinto útil. Me sinto necessário. Me sinto vivo. Quando você tem um propósito, a idade deixa de ser um obstáculo e vira apenas um número. Eu acordo todo dia sabendo que tem uma pessoa que depende de mim, que confia em mim, que me vê como herói. Não tem remédio melhor para a velhice do que isso. Claro que tem dias difíceis. Tem dia que a artrite aperta e eu mal consigo levantar da cama, mas aí eu escuto a Isabela me chamando pro café e a dor passa. Tem dia que a aposentadoria não chega pro mês todo, mas a gente se vira, faz economia aqui e ali, e no final sempre dá certo. O importante é ter fé. Fé de que as coisas vão melhorar, de que cada dificuldade é temporária, de que no final tudo vale a pena. E vocês sabem o que mais me orgulha? É ver que a Isabela está aprendendo esses valores também. Ela é solidária com os coleguinhas da escola, ajuda quem precisa, não é egoísta nem mimada. Mesmo tendo passado por momentos difíceis, ela não ficou amarga nem revoltada. Pelo contrário, ela se tornou uma menina generosa e carinhosa. Isso me mostra que o amor cura. Que quando você oferece um lar seguro, carinho verdadeiro e limites claros para uma criança, ela floresce naturalmente. Não importa o trauma que ela tenha vivido antes, o amor genuíno sempre vence. Por isso que eu digo para vocês, se estão numa situação parecida com a que eu vivi, não hesitem em procurar ajuda. Não sintam vergonha de admitir que precisam de apoio. Não tenham medo de mexer com quem não quer ser mexido. Criança não pode esperar. Injustiça não pode esperar. Quando vocês sabem que estão certos, vão à luta. Procurem quem pode resolver, não quem só sabe reclamar. E principalmente, confiem em vocês mesmos. Vocês são mais fortes do que imaginam. Têm mais capacidade de resolver problemas do que acreditam. A experiência de vida que vocês acumularam ao longo dos anos vale mais que qualquer diploma ou título. Eu era um velho aposentado achando que minha vida útil tinha acabado. Hoje eu sou pai novamente, educador, protetor, exemplo. Não por causa de um milagre, mas por causa de uma decisão, a decisão de não desistir de quem eu amo. A Isabela acabou de me chamar para ver um desenho que ela fez na escola. É um desenho da nossa casa, com ela e eu na porta, sorrindo. Em cima, ela escreveu com letras tortas: "Minha família." É isso aí, pessoal. Família não é só quem tem o mesmo sangue que vocês. Família é quem fica do seu lado quando todo mundo vai embora. É quem luta por vocês quando vocês não conseguem mais lutar sozinhos. É quem acredita em vocês quando vocês mesmos não acreditam mais. E às vezes, quando vocês menos esperam, vocês descobrem que são a família de alguém que realmente precisa de vocês. Foi assim comigo e a Isabela. E pode ser assim com vocês também. Nunca é tarde para começar uma nova história. Nunca é tarde para fazer a diferença na vida de alguém. E nunca é tarde para descobrir que vocês são muito mais corajosos e capazes do que imaginavam. A vida me ensinou que o tamanho dos nossos problemas é sempre proporcional à nossa disposição de resolvê-los. Se vocês enfrentam de peito aberto, eles se tornam pequenos. Se vocês fogem, eles crescem e ficam impossíveis. Eu poderia ter fugido. Poderia ter entregado a Isabela para o conselho tutelar e lavado as mãos, dizendo que não tinha condições de cuidar dela. Muita gente teria feito isso e não seria julgada por ninguém.
Mas eu não fiz. E sabe por quê? Porque quando eu olhei nos olhos daquela menina assustada, eu vi que ela precisava de mim. Não de qualquer um, de mim. Do jeito que eu era, com todas as minhas limitações e defeitos. E isso me deu uma força que eu não sabia que tinha. Hoje, quando pessoas da nossa idade me procuram para contar problemas parecidos, eu sempre dou o mesmo conselho: não esperem pelos outros. Tomem a decisão e corram atrás. Vocês vão se surpreender com o que são capazes de fazer. Porque no final das contas, não é a idade que determina nossa capacidade de resolver problemas. É a determinação. É o amor. É a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. E quando vocês têm tudo isso, não existe obstáculo que não possa ser vencido. A Isabela está me chamando agora para ajudar ela com um quebra-cabeça. Vai ser mais um momento simples, mas importante, na nossa vida juntos. Porque é disso que é feita uma vida boa, de momentos simples, mas cheios de significado. De problemas resolvidos um por vez. De vitórias pequenas que, somadas, se tornam uma grande história de amor e coragem. E essa é a nossa história. Minha e da Isabela. A história de um avô que não desistiu e de uma neta que encontrou um novo lar. Uma história que começou com uma injustiça e se transformou numa das maiores alegrias da minha vida. Uma história que espero que inspire outros avós, outros cuidadores, outras pessoas que se encontram numa situação parecida e acham que não tem saída. Porque sempre tem saída. Sempre tem alguém disposto a ajudar. Sempre tem uma porta que se abre quando todas as outras se fecharam. É só ter coragem de procurar. É só não desistir de lutar pelo que é certo. E principalmente, é só acreditar que vocês são capazes de muito mais do que imaginam. Mas deixa eu contar mais algumas coisas que aconteceram depois, porque essa história não acabou naquela audiência final. A vida continuou, e com ela vieram outros desafios que eu não esperava. Uns 6 meses depois que a guarda saiu, a Isabela começou a fazer umas perguntas que me pegaram desprevenido. Ela queria saber por que a mãe dela tinha ido embora, por que os tios não quiseram ajudar, por que ela não podia morar com os pais como as outras crianças. Vovô, ela me perguntou numa noite dessas, eu fiz alguma coisa errada para mamãe não querer mais morar comigo? Aquela pergunta me partiu o coração. Como é que eu ia explicar para uma criança que o abandono que ela sofreu não tinha nada a ver com ela, mas sim com os problemas dos adultos? Sentei com ela no sofá e tentei ser o mais honesto possível sem magoar. Minha filha, eu disse, às vezes os adultos passam por momentos difíceis e tomam decisões erradas. Sua mãe não te abandonou porque você fez alguma coisa errada. Ela te abandonou porque ela própria estava perdida e não sabia como cuidar de você direito. Mas ela não me ama? Ela te ama do jeito que ela consegue amar. Mas amor não é só sentimento, é responsabilidade também. E naquela época, ela não estava conseguindo ser responsável. A conversa durou mais de 1 hora. Eu expliquei que na vida algumas pessoas nos decepcionam, mas isso não significa que a gente não vale nada. Expliquei que ela era uma menina especial, inteligente, carinhosa, e que qualquer pessoa teria sorte de ter ela como filha. E o senhor tem sorte de me ter? Ela perguntou com aqueles olhinhos brilhando. Eu tenho a maior sorte do mundo, respondi, e era verdade. Mas essa conversa me fez perceber que eu precisava me preparar melhor para lidar com as questões emocionais da Isabela. Procurei a psicóloga que acompanhava ela e pedi orientação. Seu Raimundo, ela me disse, o senhor está fazendo um trabalho excepcional. Mas é importante que a Isabela entenda que ela tem uma história, e que essa história faz parte de quem ela é. Não adianta fingir que nada aconteceu. Ela me ensinou técnicas para conversar com a menina sobre assuntos difíceis, me deu livros para ler sobre psicologia infantil, me explicou como identificar sinais de que ela estava precisando de mais apoio. Foi aí que eu descobri uma coisa interessante. Cuidar de uma criança traumatizada exige muito mais que boa vontade. Exige estudo, paciência e, principalmente, disposição para aprender coisas novas todos os dias. Eu, que sempre fui um homem simples, me vi lendo sobre desenvolvimento infantil, sobre como o trauma afeta o cérebro das crianças, sobre técnicas de comunicação não violenta. Aos 69 anos, eu virei estudante novamente. E sabem de uma coisa? Eu adorei. Descobri que nunca é tarde para aprender, e que quando a gente tem um motivo forte para estudar, o conhecimento entra muito mais fácil na cabeça. A Isabela também notou minha dedicação. Um dia ela chegou em casa e me viu lendo um daqueles livros de psicologia. Vovô,
Por que o senhor está lendo esse livro difícil? Porque eu quero ser o melhor pai possível para você, respondi. E para ser bom em alguma coisa, a gente precisa estudar. Ela ficou um tempo pensando, depois disse: então eu também vou estudar para ser a melhor filha possível. E foi exatamente isso que ela fez. As notas dela na escola melhoraram ainda mais. Ela começou a participar de atividades extracurriculares, fez novos amigos. Era como se ela tivesse entendido que nós dois éramos uma equipe trabalhando pelo mesmo objetivo. Mas nem tudo foram flores. Houve momentos em que eu pensei que não ia dar conta. Quando a Isabela fez 10 anos, ela passou por uma fase rebelde. Começou a questionar minhas decisões, a testar limites, a comparar nossa vida com a das famílias dos coleguinhas dela. Por que eu não posso ter um celular como a Maria? Ela reclamava. Por que a gente não pode viajar nas férias como o Pedro? Porque nossa casa é pequena. Foram meses difíceis. Eu me sentia inadequado, achava que talvez ela tivesse razão, que talvez uma família mais jovem e com mais recursos pudesse oferecer coisas melhores para ela. Foi quando procurei novamente o juiz Henrique. Não oficialmente, mas encontrei ele por acaso na rua e acabamos conversando. Doutor, eu disse, às vezes eu fico pensando se fiz a coisa certa. A Isabela está crescendo e comparando nossa vida com a dos outros. Será que ela não seria mais feliz numa família diferente? Ele me olhou com aquele jeito sério dele e disse: Seu Raimundo, o senhor acha que amor se compra com celular e viagem? A Isabela pode não ter tudo que os coleguinhas têm, mas ela tem algo que muitas crianças ricas não têm: segurança emocional e um pai que se dedica integralmente a ela. Mas e se ela começar a me ressentir por não poder dar mais coisas para ela? Então o senhor conversa com ela sobre o valor das coisas que realmente importam. Ensina para ela que felicidade não vem de bens materiais, mas de relacionamentos sólidos e propósito de vida. Essa conversa me tranquilizou. Cheguei em casa decidido a ter uma conversa franca com a Isabela. Filha, eu disse, eu sei que você às vezes fica chateada porque a gente não pode comprar tudo que você quer ou fazer tudo que seus amigos fazem. Ela ficou meio sem graça, mas confirmou. É que às vezes eu me sinto diferente dos outros, ela admitiu. E você é diferente, eu disse. Você é especial. Não porque você é melhor que ninguém, mas porque sua história é única. Você é uma menina que superou coisas difíceis e se tornou forte. Isso é muito mais valioso que qualquer celular ou viagem. Expliquei para ela nossa situação financeira de forma simples, mas honesta. Disse que nossa aposentadoria dava para viver com dignidade, mas não para luxos. E que isso não era motivo de vergonha, era simplesmente nossa realidade. Mas sabe o que a gente pode fazer? Eu propus. A gente pode trabalhar juntos para melhorar nossa situação. Você estudando bastante para conseguir uma bolsa de estudos no futuro, eu fazendo alguns trabalhos extras quando aparecer oportunidade. A partir desse dia, nossa relação mudou. A Isabela parou de reclamar e começou a valorizar mais o que tínhamos. Ela até começou a ajudar em casa mais do que antes, sem eu pedir. E uma coisa interessante aconteceu. Ela começou a trazer amigos para casa. No começo eu fiquei preocupado, achando que eles iam achar nossa casa simples demais. Mas foi o contrário. Os amigos da Isabela adoravam vir aqui. Diziam que nossa casa era aconchegante, que eu era o avô mais legal do mundo, que eles se sentiam à vontade aqui. Um dia, a mãe de uma das amigas dela veio me procurar. Seu Raimundo, ela disse, minha filha sempre fala do senhor e da Isabela. Ela diz que vocês têm a família mais unida que ela conhece. Eu queria parabenizar o senhor pelo trabalho que está fazendo. Aquilo me encheu de orgulho. Percebi que, sem perceber, eu e a Isabela tínhamos construído algo especial. Não uma família perfeita, mas uma família verdadeira. Os anos foram passando e a Isabela foi crescendo. Hoje ela tem 12 anos, está no 7º ano, é uma das melhores alunas da escola. Mas mais importante que isso, ela é uma menina segura de si, carinhosa, responsável. Claro que ainda temos nossos desafios. A adolescência está chegando, e eu sei que não vai ser fácil. Mas eu me sinto preparado. Tenho a experiência dos anos que já passamos juntos, tenho o conhecimento que adquiri estudando sobre criação de filhos, e principalmente, tenho o amor que construímos ao longo desse tempo. A Patrícia continua aparecendo de vez em quando. A relação dela com a Isabela melhorou, mas ainda é complicada.
A Isabela trata com educação, mas não com carinho. É como se ela fosse uma tia distante, não uma mãe. Vovô, ela me disse outro dia, eu não consigo sentir a Patrícia como minha mãe. Isso faz de mim uma pessoa ruim? Claro que não, respondi. Sentimentos não se forçam. Ela pode ser sua mãe biologicamente, mas quem criou você, quem cuidou de você, quem está aqui todos os dias sou eu. É natural que você me veja como pai. E se ela quiser que eu vá morar com ela quando eu crescer? Quando você crescer, você vai ter idade para decidir onde quer morar e com quem quer viver. Mas pode ficar tranquila. Enquanto você quiser ficar comigo, eu vou estar aqui. Essas conversas me fazem perceber como ela amadureceu. Aos 12 anos, ela já consegue entender questões familiares complexas de um jeito que muitos adultos não conseguem. E eu tenho certeza de que isso é resultado da forma como a criamos. Com honestidade, com respeito, sem mentiras ou meias-verdades. Desde pequena, ela soube exatamente qual era a nossa situação, quais eram nossos desafios e como estávamos trabalhando juntos para superá-los. Mas vocês sabem o que mais me orgulha? É ver como ela trata as outras pessoas. A Isabela é solidária com os coleguinhas que têm dificuldades, é respeitosa com os professores, é carinhosa com os idosos do bairro. Ela aprendeu que força não se demonstra sendo durão com quem é mais fraco, mas protegendo quem precisa de proteção. Outro dia eu a vi defendendo um menino que estava sendo provocado na escola por causa do tênis velho. Ela falou para os provocadores que eles deviam ter vergonha de humilhar alguém por causa de roupa. Quando ela me contou isso em casa, eu disse: filha, você me deixa muito orgulhoso. Não só pelas notas boas que você tira, mas principalmente pelo tipo de pessoa que você está se tornando. Eu aprendi com o Senhor, ela respondeu. O Senhor sempre me ensinou que a gente tem que cuidar de quem precisa. É nesses momentos que eu tenho certeza de que fizemos as escolhas certas. Que toda a luta valeu a pena. Que conseguimos transformar uma situação traumática numa história de amor e crescimento. Porque no final das contas, não é o que acontece com a gente que define quem somos. É como a gente reage ao que acontece. E tanto eu quanto a Isabela reagimos da melhor forma possível às adversidades que enfrentamos. Hoje, quando olho para nossa vida, eu vejo que construímos algo sólido. Uma família pequena, mas verdadeira. Uma casa simples, mas cheia de amor. Uma rotina comum, mas cheia de significado. A Isabela ainda tem pesadelos de vez em quando, mas muito raramente. Quando isso acontece, ela vem para o meu quarto e a gente conversa até ela se acalmar. Já não é mais o terror cego que ela sentia antes, é só um eco distante de um tempo que já passou. Vovô, ela me disse numa dessas noites, o senhor acha que se minha mãe não tivesse me abandonado, eu seria uma pessoa diferente? Provavelmente, respondi com sinceridade. Todas as experiências que vivemos nos transformam. Mas não necessariamente você seria uma pessoa melhor ou pior. Seria só diferente. Eu gosto de quem eu sou, ela disse depois de pensar um pouco. Eu também gosto muito de quem você é, respondi. E tenho certeza de que você vai continuar se tornando uma pessoa ainda mais incrível. Porque é isso que eu vejo quando olho para ela. Potencial infinito. Uma menina que passou por situações difíceis e não se deixou quebrar. Que aprendeu a valorizar o que realmente importa. Que sabe a diferença entre o que é necessário e o que é supérfluo. E isso são lições que muita gente rica nunca aprende. Os meus filhos, que me negaram ajuda no começo, hoje reconhecem que eu fiz a coisa certa. O Carlos me disse outro dia: pai, eu admito que tive inveja do senhor com a Isabela. Ela tem com o senhor uma relação que eu nunca tive com meus filhos. Nunca é tarde para mudar isso, respondi. Seus filhos ainda são novos. É verdade. O senhor me ensinou que criar filhos não é só dar dinheiro e pagar escola. É estar presente de verdade. O Ricardo também mudou a atitude. Ele agora visita a gente regularmente, traz presentes para Isabela, conversa comigo sobre educação de crianças. Até a esposa dele, que antes era fria conosco, agora é carinhosa. Sogro, ela me disse na última visita, o senhor é um exemplo para todos nós. A forma como criou a Isabela depois de tudo que passou mostra que o senhor é um homem excepcional. Essas mudanças me fazem pensar que às vezes as pessoas precisam ver os resultados para entender o valor de uma decisão. Quando eu pedi ajuda, eles só viram os problemas. Agora que veem como a Isabela se desenvolveu bem,
Eles entendem que valeu a pena todo esforço. Mas eu não guardo rancor. Guardar rancor é carregar um peso desnecessário. Prefiro focar no presente e no futuro. E falando em futuro, a Isabela já tem planos bem definidos. Ela quer estudar direito para ajudar crianças como ela. Nas palavras dela, quer ser advogada ou promotora, trabalhar na área de proteção infantil. Vovô, ela me disse, quando eu me formar, vou ajudar outros avós que estão passando pelo que o senhor passou. Vou mostrar para eles que não precisam ter medo de procurar a justiça. Ouvir isso me emociona profundamente. Ver que nossa experiência pode inspirar ela a dedicar a vida profissional a ajudar outras pessoas é a maior recompensa que eu poderia ter. E quando você se formar, eu perguntei, você ainda vai querer morar com este velho aqui? Claro, ela respondeu sem hesitar. Vou comprar uma casa maior pra gente, com um quarto bem grande pro senhor e uma biblioteca para mim. Vamos morar juntos para sempre. Não sei se isso vai acontecer mesmo. Quando ela crescer, pode ser que mude de ideia, que queira construir sua própria família. E tudo bem, faz parte da vida. Mas saber que hoje, aos 12 anos, ela planeja um futuro comigo me enche de alegria. Porque significa que conseguimos construir um vínculo que ela considera eterno. Que ela não me vê como um fardo ou uma obrigação, mas como alguém que ela ama de verdade e quer manter por perto. Tem uma coisa que eu não contei ainda: a reação da vizinhança quando tudo isso aconteceu. No começo, quando a Patrícia abandonou a Isabela aqui, teve gente que começou a falar: coitado do Raimundo, vai ter que criar neta na idade dele. Essa menina vai dar trabalho, criança sem mãe sempre dá. Ele não tem estrutura para isso. Eu ouvia os comentários e fingia que não me afetavam, mas me doíam. Não por mim, mas pela Isabela. Eu não queria que ela crescesse ouvindo que era um fardo para mim. Mas com o tempo, os comentários mudaram. Olha como a menina do Raimundo tá bem cuidada. Que desenvolvimento bonito que ela teve. Ele é um pai dedicado mesmo. E hoje, a Isabela é meio que a queridinha do bairro. Todo mundo a conhece, todo mundo gosta dela. Quando ela passa na rua, os vizinhos acenam, perguntam como estão os estudos, elogiam como ela é educada. Seu Raimundo, a dona Maria da esquina me disse semana passada, essa menina é uma bênção na vida do Senhor. E o Senhor é uma bênção na vida dela. É interessante como as pessoas mudam de opinião quando veem os resultados. No começo, achavam que era loucura um homem da minha idade assumir a criação de uma criança. Agora veem que foi a decisão mais acertada que eu poderia ter tomado. E isso me faz pensar numa coisa importante. Muitas vezes, a gente deixa de fazer o que é certo por medo do que os outros vão falar. Mas a opinião dos outros não deveria ser o fator decisivo nas nossas escolhas, especialmente quando se trata de decisões que envolvem amor e responsabilidade. Se eu tivesse dado ouvidos aos comentários negativos do início, talvez tivesse desistido. Talvez tivesse entregado a Isabela pro sistema e lavado as mãos. Mas eu não fiz isso porque sabia, lá no fundo, que era minha obrigação moral cuidar dela. E hoje eu posso dizer com certeza, foi a melhor decisão que já tomei na vida. Vocês sabem, tem uma coisa que mudou muito em mim desde que a Isabela chegou, minha perspectiva sobre envelhecimento. Antes, eu me via como um homem no final da vida, apenas esperando os anos passarem. Tinha uma rotina monótona: acordar, tomar café, ver televisão, dormir. Não tinha grandes projetos nem expectativas. Com a Isabela, tudo mudou. De repente, eu tinha que pensar no futuro novamente. Tinha que me manter saudável para cuidar dela, tinha que aprender coisas novas para educá-la melhor, tinha que ter energia para acompanhar o ritmo de uma criança. E sabem o que aconteceu? Eu rejuvenesci. Não fisicamente, claro, mas mentalmente e emocionalmente. Voltei a ter propósito, voltei a fazer planos, voltei a acreditar que ainda tinha muito a contribuir no mundo. Hoje, aos 70 anos, eu me sinto mais útil e realizado do que me sentia aos 65. A Isabela não foi um fardo que veio complicar minha velhice, ela foi um presente que veio dar sentido aos meus anos dourados. E isso é algo que eu gostaria que outras pessoas da nossa idade entendessem. Cuidar de quem precisa da gente não é sacrifício, é privilégio. É a oportunidade de mostrar que ainda somos importantes, que ainda temos amor para dar, que ainda podemos fazer diferença na vida de alguém. Claro que exige esforço. Claro que tem dias difíceis. Mas qual coisa boa na vida não exige esforço? E os dias difíceis passam,
Mas as conquistas ficam para sempre. Outro dia, eu estava organizando alguns papéis e encontrei aquela primeira carta que escrevi pro juiz. Reli ela e fiquei emocionado. Ali estava um homem desesperado, pedindo ajuda para uma situação que parecia impossível de resolver. Hoje, 5 anos depois, posso dizer que aquele homem conseguiu muito mais do que pedia na carta. Ele não só resolveu a situação legal da neta, como construiu com ela uma das relações mais bonitas e verdadeiras da sua vida. E tudo começou com uma decisão simples: não desistir. Por isso que eu insisto tanto com vocês. Quando estiverem numa situação difícil, quando acharem que não tem saída, quando todos ao redor disserem que não tem jeito, não desistam. Procurem ajuda nos lugares certos, lutem pelos seus direitos, acreditem na força que vocês têm dentro de vocês. Porque vocês têm essa força, mesmo que não saibam. Todos nós temos. Às vezes ela só precisa ser despertada por uma causa justa e um amor verdadeiro. A minha causa era a Isabela. O meu amor era por essa menina que chegou na minha vida assustada e desamparada. E foi esse amor que me deu coragem para enfrentar a burocracia, para desafiar quem não queria me ajudar, para aprender coisas novas numa idade em que muitos acham que não dá mais para aprender. E qual foi o resultado? Uma família. Uma família diferente do padrão tradicional, mas uma família de verdade. Uma família baseada no amor, no respeito mútuo, na dedicação um pelo outro. A Isabela me chama de pai, e eu a chamo de filha. Não porque somos obrigados, mas porque é isso que sentimos um pelo outro. O vínculo que construímos vai muito além da biologia ou da legalidade. É um vínculo do coração. E isso, meus amigos, não tem preço. Isso não se compra, não se herda, não se ganha na loteria. Isso se constrói dia após dia, com paciência, com amor, com dedicação. Vocês também podem construir isso. Seja com um neto abandonado, seja com um sobrinho órfão, seja com qualquer criança que precise de cuidado e proteção. O importante é não fecharem os olhos para quem precisa da ajuda de vocês. Porque no final das contas, quando a gente ajuda alguém de verdade, quem mais ganha somos nós mesmos. Ganhamos propósito, ganhamos alegria, ganhamos uma razão para continuar lutando e sonhando. E agora, olhando para Isabela fazendo a lição de casa na mesa da cozinha, eu sei que fiz as escolhas certas. Todas as dificuldades que passamos, todas as noites de sono perdido, todas as preocupações, tudo valeu a pena para chegar neste momento. Um pai e uma filha vivendo em paz, construindo juntos um futuro cheio de possibilidades.